É possível que você já tenha ouvido o ditado que diz o seguinte: Deus nada fez sem o homem e o homem nada fez sem Deus. E isto é verdade. Deus pode fazer tudo, mas ele sempre quer a cooperação do ser humano. Bom, certamente você já deve também ter se perguntado: por que que Israel, a nação de Israel, sempre esteve espalhada pelo mundo e até mesmo sem pátria? Bom, agora você vai entender. Sim, se você tem uma casa grande, na sua casa vai precisar de muitas lâmpadas. Essas lâmpadas você vai colocar elas tudo em um só cômodo da casa ou vai espalhar as lâmpadas por toda a casa para iluminar toda a casa? Sim, assim também é Israel aqui no mundo, tá? Vem comigo porque você vai entender. O meu nome é João e estamos aqui para mais uma gravação. Eu sou comentarista bíblico e peço desculpa porque foi necessário fazer uma pausa nas minhas gravações devido eu ter um acidente no esôfago. Precisei passar vários dias no hospital. Mas estamos aqui ainda forçando pouco, porque estamos pondo aquele cuidado, não é? Bom, vem comigo. Bom, então, por que que Israel sempre esteve espalhado pelo mundo? Bom, e o título é esse mesmo que você ouviu. Deus precisará de Israel para testemunho, tanto no passado como no futuro. Bom, como Deus quer ser revelado ao homem? Deus criou o ser humano e Deus quer que o ser humano o conheça, tá? E para isso, todo o trabalho de Deus é para que o ser humano conheça a Deus. Porque se isso não acontecer, o ser humano vai adorar qualquer outro Deus que aparecer. E na verdade só há um Deus. Foi para isso que Deus chamou Abraão, porque Abraão creu em um só Deus. Então, e só há um só Deus. E Deus chamou Abraão para formar uma nação, para essa nação pregar o monoteísmo em todo o mundo. E assim aconteceu. Deus chamou Abraão e formou uma nação. Quando a nação de Israel já estava em um número de 70 pessoas, então Deus começou a usar essa nação para espalhar o seu nome por todo o mundo. E para isso, Deus sempre resolveu escrever em linhas tortas, mas ele escreve reto. Vá prestando bem atenção. Foi aí que Deus mandou Israel para o Egito. E ali no Egito, ele passou mais de 400 anos ali como escravo. Não sabemos de tudo o que aconteceu ali. Mas o final ali foi o seguinte, é que Deus mostrou para o mundo inteiro, ali do Egito, que somente ele é Deus. Para Deus tirar Israel do Egito, Deus enviou 10 pragas ali. E cada uma daquelas pragas era para destruir aquela ideia de que aquele Deus era Deus. Cada uma daquelas pragas era contra um Deus. E ficou bem claro que somente há um Deus, que é o Deus de Israel. Tá? E foi assim que Deus tirou Israel do Egito. E Deus sempre dizia que os egípcios iriam saber que ele era Deus. Mas não foi somente os egípcios. Dali, a notícia correu por todo o mundo que somente o Deus de Israel é Deus. Bom, então a história continuou e Deus continuou a precisar de Israel e a usar Israel para testemunhar do seu nome e espalhar o nome de Deus por todo o mundo. E foi aí que
que depois que Israel já estava na sua terra prometida, quando Israel se desviou de Deus, mais uma vez Deus resolveu escrever reto nessas linhas tortas. Porque o ser humano ele entorta e Deus conserta, se o homem consentir. Foi aí que Deus enviou o povo de Israel para a Babilônia. E ali aconteceu mais 70 anos de cativeiro. 70 anos em que Israel esteve ali. E o que aconteceu? Mais uma vez, Deus usou a nação de Israel para espalhar o seu nome pelo mundo inteiro. E para isso, Deus precisou da coragem deles. Você imagina, quando Nabucodonosor estava no auge do seu poder, ele pensava que era um deus. E em Babilônia tinha muitos deuses. Aí Deus aproveitou para mostrar para o mundo que só ele é Deus. Tá. E foi aí que Nabucodonosor levantou aquela estátua e mandou todo mundo adorar. E ali estava reunido as autoridades do mundo inteiro. E Deus disse assim: é assim que eu quero, porque eu quero que todos saibam que somente eu sou Deus. Mas para isso, Deus precisou da coragem daqueles 3 homens judeus. Quando Nabucodonosor ordenou que todo mundo adorasse aquela estátua ali, que simbolizava realmente o Estado e era uma figura dele próprio, porque Nabucodonosor queria a adoração e queria também que o Estado fosse adorado, assim como o anticristo vai fazer no futuro. Mas preste bem atenção. E aqueles 3 homens simplesmente disseram: não, nós não vamos adorar o teu Deus, não vamos adorar a tua estátua. E ele disse: mas se vocês não adorar, vocês serão lançados na fornalha acesa. Eles disseram: não tem problema, nós não vamos adorar o teu Deus. Mas que coragem, hein? Deus precisa desses tipos de pessoa para mostrar o seu poder. E aí, os 3 homens foram lançados na fornalha de fogo e Deus entrou junto com eles. E ali, o próprio Nabucodonosor, o homem que governava o mundo inteiro, viu Deus dentro da fornalha de fogo. Agora, todos aqueles sátrapas, prefeitos, autoridades do mundo inteiro que estavam ali, viram a glória de Deus ali, porque Deus precisa dos homens para testemunhar do seu nome, e Deus quer se revelar para a humanidade, e para isso Deus precisa do testemunho forte daqueles que o servem. E a nação de Israel sempre esteve espalhadas pelo mundo inteiro para testemunhar de Deus. Então assim aconteceu. Nabucodonosor viu Deus dentro da fornalha de fogo. Ele não soube dizer, ele não soube falar a linguagem. Ele apenas disse que parece o Filho dos deuses, mas na verdade era nosso Senhor Jesus Cristo pré-encarnado ali dentro da fornalha. Bom, mas vamos em frente. Aí chegou a hora do Messias vir ao mundo, a verdadeira e completa revelação de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas foi aí que, mais uma vez, a nação de Israel seguiu as linhas tortas. Mas Deus não abandonou e continuou a escrever nas linhas tortas. Quando os judeus rejeitaram o Messias, e aí Deus resolveu levantar a igreja. Jesus disse: olha, agora já que vocês não querem me aceitar, eu vou levantar a minha igreja. Desde os 12 apóstolos e os seus demais seguidores. Ele, quando foi subir ao céu depois de ressuscitado, perguntaram para ele: mestre, é agora que tu vai reinar como Davi reinou? O reino de Israel vai ser levantado agora? Ele não repreendeu eles e nem negou,
mas disse assim: não, não é agora. O tempo está ainda com o Pai. Mas vai acontecer o seguinte: vocês agora são igreja. Israel me rejeitou para testemunhar de Deus, mas agora vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E nesses 2000 anos a mais que já se passou, quem testemunha de Deus aqui no mundo é a igreja. São os cristãos que estão pregando o evangelho como uma ordem de Jesus. E os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro para também ter a chance de ter a salvação individual, até chegar aquele dia em que eles serão salvos como uma nação. Bom, mas por que tudo isso? Por que dizer que Deus precisará de Israel para testemunho? É porque o mundo vai experimentar uma hora muito amarga ainda. Está se aproximando a hora em que os cristãos, a igreja, eles irão embora aqui desse mundo. E aí quem é que vai testemunhar de Deus? Quando a igreja for embora daqui, aí vai chegar a hora em que Deus vai precisar de Israel novamente. Então é por isso que a nação de Israel foi recriada como o maior sinal da volta de Jesus. Por quê? Porque quando a igreja foi embora daqui, quem é que vai testemunhar de Deus? É aí que vai acontecer a última semana do profeta Daniel, em que vai aparecer aqui o anticristo para tentar apagar o nome de Deus aqui no mundo, mas isso não vai acontecer, porque Deus vai usar a nação de Israel para fazer isso, porque a igreja já terá ido embora. Então, é por isso que pode se levantar a nação que quiser. Queira destruir a nação de Israel quem quiser, mas isso não acontecerá. Todas as nações que se levantarem contra Israel ficarão para trás, perderão, porque o mesmo Deus que esteve com Israel no Egito, ele está com Israel agora e estará durante a grande tribulação, quando a igreja for arrebatada daqui. Agora, quem está testemunhando de Deus são os cristãos pregando o evangelho. Mas um dia Jesus voltará para buscar esse povo, arrebatar esse povo, e aí Deus precisará de Israel novamente para testemunhar de Deus durante os piores dias de trevas que virão sobre o mundo, que será a grande tribulação. E no final dessa grande tribulação, Jesus, ele voltará, porque o profeta Daniel recebeu essa mensagem dizendo acerca desse tempo: olha, nesse tempo será salvo o teu povo. Foi o profeta Daniel que recebeu essa mensagem da parte de Deus. E esse tempo será o final da grande tribulação, quando a besta, o anticristo e todo o mundo que segue ela serão derrotados na batalha do Armagedon. Israel permanecerá, porque Israel será salvo como uma nação na volta do nosso Senhor Jesus Cristo em glória para todo mundo ver, porque assim acontecerá. Então aqui está explicado por que Deus precisará de Israel. Porque o mundo vai ficar sem a igreja, sem os cristãos. E por que Israel sempre esteve espalhado pelo mundo inteiro? É porque Deus precisa de Israel para mostrar o seu nome no mundo, assim como no Egito, assim como em Babilônia e assim como tem acontecido através dos milênios. Então, é isso que Deus quer.
que o mundo conheça a Deus como ele é. Eu espero que essa gravação tenha o ajudado. Deus o abençoe ricamente.